Boa tarde, meus amigos, meus seguidores, meus confrades. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a cultura universal, a influência da cultura judaica, grego-romano na filosofia do rito escocês. Falaremos a priori na cultura grega. Por quê? Porque foi o berço da democracia. Ela teve os seus filósofos pré-socráticos, antes de Cristo. Era uma cidade com 60 mil habitantes. Já naquela época, eles tinham o primeiro shopping do mundo, com 40 lojas, na cidade que era conhecida Ágora da Grécia. Iniciaremos então. Tudo o que falamos ou fazemos no mundo ocidental e parte do asiático, seja no campo da ciência e da religião, os nossos conhecimentos e compreensão está alicerçada em fundamentos bem profundos, sustentando e representando por 3 colunas culturais. A primeira, a cultura da religião. Depois nós vimos a filosofia e depois a política, onde estão plantados todos os princípios de modo vivente da nossa atual sociedade humana. O próprio conceito de cultura, dado por M.J.R. Clausewitz, a cultura é essencialmente uma construção mental. Isso aí eu já disse várias vezes, que o mundo é mental, que descreve o corpo total da crença, comportamento, conhecimento, sanções, valores e objetos que caracterizam o modo de vida de qualquer povo. Isto é, embora uma análise compreendemos que as coisas que o povo tem, as coisas que ele faz e o que ele pensa, esses conceitos, entre tantos outros, reúnem as principais categorias que são a história, descrita, normativa, psicológica e estrutural. Os critérios pelos quais se conhece a cultura que é preciso ser inventada, precisa ser transmitida de uma geração a outra e precisa ser perpetuada em forma original ou numa forma modificada. A cultura da herança religiosa dos hebreus, monoteísta, a crença em um só Deus. Antigamente nós tínhamos a crença de várias entidades. Os judeus foram o primeiro povo que criaram a religião monoteísta com somente um Deus. A cultura da herança filosófica dos gregos, logos, conhecimento racional. E por último, até a cultura da herança política com os romanos, direitos codificados em leis escritas. A religião do latim religar, ligar novamente, é o que estava separando com a promessa de Abraão. Deus estava ligando o homem de novo ao Criador, através do culto prestado à divindade, reconhecendo como um dever sagrado, como uma crença divina. Sociologicamente, um sistema solitário de crenças e prática relativa às coisas sagradas, isto é, separados, interditados e que unem a mesma comunidade moral que se chama a famosíssima Igreja dos nossos dias. A herança da cultura judaica, através dos povos hebreus há 4.200 anos, com o patriarca Abraão, criou a crença de um único Deus monoteísta, e com este princípio serviu também para a formação de futuras religiões como cristianismo e islamismo. E também vamos incluir agora a maçonaria também, que deriva do judaísmo. A filosofia, ciência geral
dos princípios das coisas, ou sistema de noções sobre o conjunto das coisas, e esforço para generalizar, aprofundar, refletir e explicar sistema de valores, força moral e elevação de espírito, com que o homem se coloca acima dos preconceitos. Filosofar, raciocinar sobre assuntos filosóficos, decorrer sobre qualquer matéria científica. A herança da cultura grega, com a busca do conhecimento cósmico, a fim de ter respostas para as perguntas que se faziam sobre a origem do mundo e sobre os fenômenos naturais que via acontecer à sua volta. Deu início em um período racional. Foram os gregos os primeiros a usar as maneiras diferentes de pensar para discernir entre o que existe aparente e o que tem de existir realmente. O que é que existe? De onde vieram as coisas? Como é que elas se tornaram? O que é ser? Há 2.600 anos, Tales de Melita, que é um filósofo pré-socrático que viveu na Éfesos, na antiga Grécia. Hoje esse território pertence à Turquia. É um dos sábios da Grécia Antiga. Ficou famoso a partir da previsão que fez de eclipse, que ocorreu no ano de 585 a.C. Acertou o dia e os locais de onde poderiam ser observados. Foi o primeiro filósofo que iniciou a argumentação racional, justificações das teses que explicavam as origens das coisas. Para ele, a água era o princípio criador de todas as coisas, dando origem a outras filosofias, que a defendiam com o ar como primeira substância inicial. O fogo seria o princípio básico e a terra, com esses elementos, formaria os 4 elementos primitivos. Pitágoras, que viveu em 582 a 497 a.C., criou a escola de transmitir conhecimentos. Baseava numa ciência experimental e acompanhado de um raciocínio completo da vida. Seu pensamento filosófico e concepção que ele formou o que seria o dualismo essencial entre o limitado e o ilimitado, e a questão das coisas e números. Está terminada a primeira parte da nossa instrução sobre a cultura de hoje. Na próxima semana será a parte número 2. Quem está gostando desse assunto, curta, comente, inscreva-se no canal, compartilhe e toque o sininho, dando um axé e uma moral para o canal do Dom Cildo. Amores, até logo, um abraço, um coração para vocês. Não esqueça do Dom Cildo nesse final de semana. Tchau, eu.